Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Likulam. Estamos em mais um Shabbat e nós vamos estudar hoje a Parashá de Bechukotai. Bechukotai quer dizer nos meus estatutos e é a última Parashá do livro de Vaikra, o livro de Levítico. E como eu adotei esse, digamos assim, costume, ou essa ideia, nós vamos cantar uma musicazinha a cada término de livro da Torá. Eu vou trazer uma música hoje em espanhol, vou tentar fazer um portinhol aqui, que eu gosto muito dessa música. Ela é do Jesus Adria Romero, um cantor hispano, e ele fala da condição miserável que o homem se encontra ao tentar agradar o Eterno. Então vamos lá. A música se intitula Manos Vazias, ou seja, mãos vazias. Eu não estou aqui, tá, gente? Eu acho que não dá para aparecer aí. Vamos ver se consigo. Achar um pouquinho aqui. Mãos vazias venho a ti, tenho nada que dar-te, nada de valor em mim. Não posso impressionar-te, puedo entregar mi corazón, espero estar quebrantado, recibe mi buen pastor. Tu podes restaurá-lo, pondo mi vida a tus serviços, Hashem. Não será muito pelo que entregou, e se mis manos vazias estão, puedo usá-las com tu gran poder e amor. Usa mis manos, Hashem. Pondo mi vida a tu serviço, Hashem. Não será muito pelo que entregou, e se mis manos vazias estão, puedo usá-las com tu gran poder e amor. Usa mis manos, Hashem. Usa mis manos, Hashem. Ok, gente? Vamos lá. Vamos para a Parashá agora, que é o que interessa. Então vamos lá. Livro de Vaikra, Levítico, capítulo, peraí,
capítulo 26, né, que é onde foi que a gente parou na última paraxá da semana passada. Capítulo 26 e o verso 3. A gente vai até o final do livro, né? É uma paraxá pequenininha, né, mas com muito conteúdo. Tá? Então, nós vamos, né, ler o texto e depois fazer alguns comentários e trazer algumas considerações dos sábios em relação aos ensinamentos, em relação aos Talmudes, né, e os livros, digamos, apócrifos, né, que eu acho que não tem muita coisa nessa aqui. Vamos lá. Vaikra, que quer dizer e chamou, né, Vaikra e chamou, Levítico não tem nada a ver, né, e chamou. Todo o livro é e chamou. Né. Vaikra 26, a partir do 3. Você já deve ter encontrado, se você estiver acompanhando. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo. Ou seja, gente, eu disse o quê? Que Berrukotai, né, quer dizer meus estatutos. Está aí, sempre começa, né, o nome da paraxá é sempre as primeiras palavras do texto. Ele está dizendo aqui que vai mandar chuva a seu tempo. A gente sabe como chuva é prejudicial no tempo errado. Né? Então, ela deixa de ser bênção para ser uma maldição. Vamos lá. E a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e a sementeira a vosso pão, a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. O Eterno, ele relaciona, né, uma boa colheita, uma boa plantação em relação à segurança. Veremos por que isso. Também darei paz na terra e dominareis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Fala em animais nocivos, ele está falando de praga também de gafanhoto, né, gente? Por isso que, né, a turma confunde lá Malaquias, né, 3, né, Malaquias 3:10, que aí os pastores botam um monte de coisa na cabeça das pessoas, né, e diz que tudo aquilo ali é relacionado a dinheiro. Vamos lá. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vos olhares, e vos fareis frutificar. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha nefesh de vós não se enfadará. Gente, não é meu espírito. A palavra não é espírito no texto. A palavra é nefesh, alma. E a minha alma não se fartará de vós. Se enfadará, perdão. Não se enfadará de vós. Ou seja, estará sempre com eles. Minha nefesh, minha alma, né? Ou seja, a alma é o quê? São os sentimentos, né? O nosso DNA, nossa personalidade. E darei no meio de vós, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Elohim, e vós me sereis por povo.
Eu sou Yud-He, Vav-He, vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, ou da terra dos egípcios, da terra do Mitzraim, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, portanto, entretanto, porém, se não me ouvirdes, e não cumprides todos estes mandamentos. Bom, gente, a gente já estudou quais são os mandamentos. Então, a gente peca quando não cumpre mandamento. Está lá em João. Está lá nos escritos Nazarim, em João. João 3, 4. Né? 1 João 3, 4, se eu não me engano. Quem peca, quem transgride a Torá, quem transgride os mandamentos, peca. Ou seja, aquele que não cumpre os mandamentos, peca. É isso que João diz. E se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa nefesh se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança. Gente, vamos lá, o cristianismo diz que o sangue é a aliança. Em lugar nenhum na face da terra, sangue é aliança. Sangue não é aliança, porque sangue não fala. Sangue não decreta nada. A aliança é os estatutos, é o que está escrito, é o que foi assinado, é o testamento. Ou seja, o Eterno está dizendo aqui, se não cumprirdes os estatutos, vocês vão invalidar a aliança. O sangue é o selo da aliança. Selo, não a aliança. A aliança é o que está escrito. Aí você vai e faz um pacto de sangue. Mistura o sangue ou derrama sangue lá nos estatutos e carimba e coloca o selo do rei. Foi através de sangue que essa aliança foi feita. Entende, ô cristão? Então, sangue de Jesus tem poder? Não tem poder, não. Jesus não tem poder para nada, que Jesus é um ídolo romano. O sangue de Yeshua nos redime de todos os pecados. Yeshua, salvação. O Salvador. Yeshua, o nome dele era esse. Porque ele era judeu. Ele não era romano para ter nome Jesus, não. Tá? Ele era judeu. O nome dele era Yeshua. Yeshua ben Yosef. Yeshua, filho de Yosef, que não é José. Tá? Yosef não é José. Paganizaram todos os nomes das Escrituras. Se não cumpridos os meus mandamentos, os meus estatutos, para invalidar a minha aliança, então veja que não foi o Eterno que invalidou a aliança, foi o homem. A aliança continua a mesma, simplesmente com o sacrifício de Yeshua HaMashiach, ele renovou a aliança com sangue de novo. Agora não mais com sangue de bode carneiro, mas com sangue do seu Filho unigênito, do seu ungido, do seu Mashiach. Ok? Então, eu também vos farei isto. Se vocês fizerem isto, receberão isto. Porei sobre vós terror e tísica, e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a nefesh, a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Foi o que aconteceu por causa dos Shabbatot, que a gente já estudou na paraxá passada. E porei a minha face contra vós,
Misericórdia, né? E sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se apoderarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Imagina, o cara fugir sem ter quem persiga ele, e ele vai fugir. Imagina. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. O que é pecado? O não cumprimento dos mandamentos. Eles fizeram uma aliança, eles aceitaram. Então, cumpra. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua colheita, as árvores da terra não darão seu fruto, e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conformes os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, ou seja, se depois disso vocês não fizerem techuvá, não voltarem a cumprir os meus mandamentos, techuvá é retorno, tá? Cumprir mandamento, voltar do começo, voltar ao começo, começar tudo de novo. Então, se ainda não fizerdes isso, né, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Gente, esse pão aqui, que ele fala aqui, é porque eles começaram a trocar, né, as moedas de ouro por pão, né, e as cestas voltavam vazias. Porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos terafins. A minha nefesh se enfadará de vós. Eu destruirei vossos altos. Ou seja, ainda não existia, mas passou a existir, e uma prova disso, né, está lá nos livros, né, de Reis, né, e de Samuel, né, e os salmos dizem isso também, quando o próprio rei Davi diz assim: elevam meus olhos para o monte, né, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Hashem, o Elohim que criou todas as coisas, né? Ou seja, por que ele diz elevo meus olhos para o monte? Ele está falando dos altos, né, de todos os postes ídolos que Israel construiu nos montes. Aí ele olha e vê só ídolo, né? Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Não é dali não, não é desses postes ídolos, não é dos altos, mas sim de Hashem que criou todas as coisas. Está aí a explicação do salmo para você, tá? Se você não entendia, passou a entender agora o porquê que Davi disse isso. Porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas, destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre
os cadáveres dos vossos terafins, a minha néfes se enfadará de vós, destruirei, desfarei as vossas imagens. Ainda hoje tem gente que não lê isso. Diz que a Torá é velha, enfadonha, né? Aí adora a imagem. Se ajoelha da frente da imagem, vem dizer que não está adorando. Ah, balela. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morrerem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Imagina que dentro disso tudo ainda tem uma bênção, né? Quando ele diz aqui, espalharei vocês entre as nações. Isso é uma bênção. Imagina. Isso é uma bênção, eu vou explicar daqui a pouco. Então a terra folgará nos seus shabates. O Eterno já estava dizendo o que eles iam fazer. Então a terra folgará nos seus shabates. Foi isso que a gente estudou na paraxá passada, né? Que a terra tinha que descansar a cada 7 anos, né? E o ano do jubileu, o Yom, né? O Eterno já estava dizendo aqui que eles não iam descansar a terra por conta da ganância, que eles não iam cumprir mandamento nenhum. E então a terra vai descansar de todos os shabates que vocês não fizeram ela descansar. E se você não descansa no shabat, tudo bem, seu patrão pode ser um cristão, né, que não cumpre os mandamentos do Eterno, né, e cumpre o calendário gregoriano, o calendário pagão, né, de Gregório, para entrar em desacordo em tudo que o Eterno determinou. Isso foi o cristianismo que inventou. Toda essa doutrina pagã é o cristianismo. Você segue aí. Ah, você diz, eu sou evangélico. Você é evangélico, você é católico, você segue os mesmos estatutos, né? Alguns são até seguidores de Lutero, imagina, né? Tem uma denominação aí que no estatuto dela diz assim, seguidores de Lutero. Não é nem de Jesus Cristo, é de Lutero. Quanto mais do Mashiach verdadeiro, do ungido, né? Então a terra folgará nos seus shabates todos os dias da sua assolação, e vos estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus shabates. Foi o que aconteceu quando eles foram para o exílio babilônico. Não cumpriram o shabat, fica lá 49, ou foi 70 anos, no exílio babilônico, para a terra descansar de todos os shabates que vocês não fizeram ela descansar. Todos os. Aí a Torá ainda não, né? A Torá é velha para esse povo, né? E quanto aos. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos shabates, quando habitáveis nela. Profetizou. O Eterno já disse o que ia acontecer. Agora, foi o Eterno que fez isso acontecer? Não. Ele já estava dizendo. Ó, vocês vão fazer isso. Quando isso acontecer, vai acontecer isso. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada. E cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perseguirei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade das terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram
contrariantemente comigo, para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacove, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei, e a terra me lembrarei, e da terra me lembrarei. Ou seja, o povo judeu, eles não foram exterminados simplesmente por causa da vida desses três homens, por causa do conceito desses três homens. Apesar de terem errado tanto, né, foram muito próximos de Hashem e alcançaram Techuvá e alcançaram justiça perante o Eterno. Por quê? Porque tudo que eles faziam era para fazer justiça ao Eterno. Assim fez Abraão, Isaac e Jacó. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus shabates, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, e em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua nefesh se enfastiou dos meus estatutos. Gente, o Eterno, ele é tão maravilhoso, ele é tão benigno, né, que ele vai expulsar o povo da terra, mas ninguém vai querer morar ali. Né? A terra vai ficar tão desolada que nenhuma nação vai querer ocupar aquilo ali. Ou seja, ela vai ficar lá guardada, né, se restaurando. E, demais disto, também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Yud-He Vav-He, eu sou Adonai, o seu Elohim. Ou seja, o povo não ia perecer, né? Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os meus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Elohim, e eu sou o Adonai. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Adonai entre si e os seus filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moshe. Vamos para o 27. 27 vai até... É grandinho, hein? Vai até o 34. Vamos lá. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, sendo a tua avaliação, serão as pessoas a Adonai. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata. Ele agora vai dar o preço de cada pessoa, tá? Sendo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação é de um homem, será de 20 ciclos, e da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 70 anos acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-ão diante do Corém, para que o Corém o avalie conforme as posses daquele que fez o voto. O avaliará o Corém. E se for animal do que se oferecer em oferta a Adonai, tudo quanto der dele a Adonai será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo,
dos que não se oferecem em oferta a Adonai, então apresentará o animal diante do Kohen. Versículo 12. E o Kohen o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do Kohen, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa a Adonai, o Kohen avaliará, seja boa ou seja má, como o Kohen avaliar, assim será. Mas se o que o santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua. Se também alguém santificar a Adonai uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação, ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o Kohen lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído do ano do jubileu, será santo ao Adonai, como campo consagrado, a possessão dele será do Kohen. E se alguém santificar a Adonai o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o Kohen lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa a Adonai. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo, e toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Adonai, ninguém mais, se for de um animal imundo. Gente, deve estar faltando alguma coisa aqui, tá? Então vocês veem o que está falando no 26, porque já pulou para o 27. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagra a Adonai, de todo o que tem o homem, ou de animal, ou de campo, ou da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima a Adonai. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Adonai, santas são a Adonai. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo a Adonai. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não será resgatado. Estes são os mandamentos que o Yud-He-Vav-He ordenou a Moshe para os filhos de Israel no Monte Sinai. Ok, terminou o texto. Vamos para algumas considerações, né, que temos aqui. Hashem deseja que todos os seus filhos estudem Torá e cumpram as mitzvot, né? Após Moshe terminar de ensinar as leis das oferendas a Bene Israel, Hashem disse-lhe: eu, Hashem, desejo que todo o povo estude Torá e cumpra as mitzvot. Está lá, a gente acabou de ler. Hashem quer que devotemos nosso coração e mente por inteiro ao estudo da Torá, das Escrituras, dos mandamentos, dos estatutos. Nossos sábios tornaram-se notáveis porque levaram o estudo da Torá mais a sério que qualquer outra ocupação deste mundo. Quando Ravá aprendeu a Torá,
concentrou-se tão profundamente que nem deu-se conta de que seu dedo estava sangrando. Um exemplo de um erudito de Torá que tornou-se notável pela sua determinação e trabalho foi Rabi Akiva. O que Rabi Akiva aprendeu com uma pedra? Olha só, Rabi Akiva não aprendeu a Torá na juventude. Mesmo quando já contava 40 anos, quase nada sabia. Ele era pastor e trabalhava para um homem rico, Cabal Savoir. A filha de seu amo, Rahel, disse-lhe: Akiva, se você tentasse, poderia tornar-se um erudito de Torá? Como seria possível, pensou tristemente Rabi Akiva, sei tão pouco e há tanto o que aprender. Jamais serei um erudito de Torá. Um belo dia, Rabi Akiva passava por uma rocha da qual a água estava pingando. A pedra era maravilhosamente lisa, lisinha. Aquilo fez Rabi Akiva refletir. Como pode esta pedra ficar tão lisa? Perguntou às pessoas próximas a ele. E por causa das gotas d'água, disseram-lhe. A água goteja continuamente sobre a pedra até deixá-la lisa. E isso o que frágeis gotas de água podem fazer a uma dura rocha? Perguntou-se Rabi Akiva. Podem penetrá-la porque gotejam sem cessar. Então, se eu estudar constantemente as palavras da Torá, elas certamente entrarão no meu coração. Akiva começou a estudar com todas as suas forças, não desistiu, finalmente tornou-se um dos maiores líderes de Torá que o povo judeu já conheceu. Devemos aprender com estas atitudes de Akiva. Nós também teremos sucesso em nossos estudos de Torá se estivermos determinados a usar toda a nossa energia e trabalho com afinco. Hashem promete nos abençoar se estudarmos, seguimos a Torá. Isso nós lemos. Hashem prometeu, se todos os judeus estudarem Torá com alegria e cumprirem minhas mitzvot, mandarei a ele bênçãos maravilhosas. As bênçãos incluem todo tipo de fertilidade e êxtase de Aleph a Tav. Berrokotai, tá, gente? Quer dizer de Aleph a Tav. No nosso alfabeto, né? De A a Z. Né? Mas no alfabeto grego é de Aleph a Tav. Né? Então, quando Yeshua disse assim, eu sou o alfa e o ômega, mentira, ele não disse alfa e ômega, tá? Ele disse Aleph e Tav, que são a primeira e a última letra do alfabeto, né, do Aleph Beit, né? Eu sou o Aleph e o Tav, né, o princípio e o fim. Elas começam, por conseguinte, com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, em Berrokotai, né, e termina com a última letra Tav, em Komemiut. Elas são concedidas ao nosso povo por cumprir as mitzvot de Aleph a Tav, do começo ao fim. As gerações observantes de Torá, as de Moshe, Yehoshua, Davi, Shelomo e mais tarde o rei Hizquiyahu, beneficiaram-se de boa parte das bênçãos prometidas nesta parashá. Eram abençoados com saúde, força e vigor, chuvas na época certa, prosperidade e vitória sobre os inimigos. Eram a prova viva do versículo, e todas as nações da terra verão que são chamados com o nome de Hashem, e temerão a vocês. Devarim 28, 10, que lá para frente a gente vai estudar. Não obstante, a completa gama de bênçãos ainda não se realizou. Bene Israel jamais atingiram o nível de perfeição, né, necessário para que as bênçãos divinas lhes sejam concedidas em sua totalidade. O Todo-Poderoso prometeu que todas as bênçãos mencionadas nesta parashá serão cristalizadas e cumpridas numa era futura, quando Bene Israel observarão e estudarão a Torá. As bênçãos divinas são introduzidas pelas palavras Im Berrokotai Telehu, né, que significa se apenas andarem e labotarem em minha Torá. Né. Isto é um clamor, um rogo ao povo judeu ou aos seus filhos. Né. O Todo-Poderoso não tem desejo mais ardente que inundar-nos de bênção. Por isso, implora-nos
por favor, estudem minha Torá e cumpram as mitzvot, permitindo-me conceder-lhes minhas bênçãos. Quais foram as bênçãos prometidas por Hashem? Então, a bênção da chuva, né? Mandarei chuva a Eretz Israel na época apropriada. Isto inclui muitas bênçãos. A chuva faz com que o ar e a água potável sejam puros, né? A quantidade certa de chuva cairá na estação em que se é necessário para o grão crescer. A chuva não cairá em épocas inconvenientes, quando as pessoas estarão ao relento e terão problemas. Hashem prometeu as bênçãos de chuva no tempo apropriado. A bênção da comida farta, Hashem prometeu ainda: abençoarei os frutos e grãos de Eretz Israel, até as árvores que normalmente não dão frutos começarão a produzir, e as frutas amadurecerão no espaço de um dia apenas, né? As plantas amadurecerão no mesmo dia em que suas sementes forem semeadas. Árvores frutíferas darão frutos no período de um dia. Não haverá árvores infrutíferas. Não apenas os frutos das árvores serão comestíveis, mas também seu córtex, ou seja, as cascas e as cascas. Originalmente, Hashem pretendia que a terra produzisse rápida e plenamente, né? A bênção da paz, apesar de a bênção anterior assegurar a abundância de alimentos e bebida, essa promessa em si equivale a pouco se não for acompanhada de outra. Paz, não importa o quanto alguém possua, não pode usufruir de sua fortuna se não tiver em constante temor. Por isso o Todo-Poderoso garante: eu outorgarei paz sobre a terra e deleitarás, e ninguém te fará temer. Esta garantia é essencial para se beneficiar de todas as bênçãos anteriores. Se a pessoa não tiver paz, não vai realmente, né, conseguir desfrutar do que tem, né? Mas a paz máxima, porém, ainda nos é concedida hoje, não nos é concedida hoje. A paz prometida para o futuro inclui o seguinte: feras selvagens serão inofensivas em Eretz Israel, exatamente como eram antes de Adão pecar. O profeta Yeshayahu profetiza ou predisse: e o leão comerá feno como o touro, e o lactante brincará na toca da serpente, né? Não apenas feras, mas todo tipo de força prejudicial serão subjugadas. As nações do mundo, chamadas de feras selvagens, não mais afligirão o povo do Eterno. Ou seja, isso só vai acontecer quando o Mashiach regressar, né, e estabelecer o seu reino. Isso é o mundo vindouro, né? E Yeshayahu está falando do mundo vindouro. A bênção da família numerosas, né? Hashem também prometeu: se todos os judeus cumprirem a Torá, abençoarei as famílias judias com muitos filhos, darei às crianças saúde e vida longa. A colheita melhorará com a idade. Hashem adicionou novas bênçãos. A produção estocada em seus silos não se estragará, pelo contrário, toda a produção se tornará mais deliciosa, né? A gente leu lá, né, que a nova vai chegar e eles não tinham consumido nem a velha ainda. Tira a velha, vamos consumir a velha, que é para poder estocar a nova. A gente leu lá o texto, né? A bênção de que a Shekhinah, presença divina, estará entre nós. Agora vem a última e mais importante bênção, né? Hashem prometeu: darei a vocês, né, assim, um mundo vindouro, e a minha Shekhinah repousará não apenas, né, no Beit Hamikdash, né, nos Beit Hamikdash, nos dois que foram destruídos, mas onde quer que o meu povo esteja, sentirão como eu estivesse caminhando entre vocês, por lhes darei grande entendimento sobre mim. Yeshua HaMashiach já nos deu essa Shekhinah, né, que é a Ruá do Eterno, que eles chamam de Espírito Santo, né? Mas no Espírito Santo não existe essa pessoa, essa trindade. Então é a Shekhinah, a Ruá, o sopro, o mover, né, do Eterno, que Paulo fala tanto. Aqui vem uma midrash, né? O rei decidiu que um de seus súditos deveriam acompanhá-lo em sua caminhada diária pelo jardim. Jamais um rei se dirigia àquele aldeão e nunca em sua vida andara junto com alguém do nível superior. Ao exigirem que se adiantasse, permaneceu tremendo e imóvel, emocionado demais para tomar seu lugar ao lado do rei. Este, porém, o encorajou: não tema, hoje somos amigos. Assim será no futuro. Hashem andará junto com os tzadikim e ele dirá: não temas, somos
amigos, né? Contudo, apesar de andarem na companhia de Hashem, ainda sentirão temor de sua grandeza. No mundo presente, a Shekhinah é percebida apenas por grandes tzadikim. No futuro, contudo, Yeshayahu 45, a glória de Hashem será revelada a toda a carne junta haverá. Que está lá em Apocalipse, né? Todo olho verá e toda língua confessará que Yeshua HaMashiach é o Rei dos Reis e Filho do Eterno, que o Hashem Adonai Elohim, né, dos israelitas, né, é o Criador de todas as coisas. Hashem adverte aos judeus que nunca abandonarem a Torá e Mitzvot. Após Hashem ter explicado as bênçãos de por cumprir a Torá, advertiu: nunca abandonem minha Torá, ou parem de cumprir minhas mitzvot. Se o fizerem, eu os punirei. Hashem pressagiou 6 punições. Ele mandará doenças, haverá escassez e fome em Eretz Israel, animais selvagens destruirão muitos judeus, os inimigos matarão muitos judeus. Judeus aqui são os hebreus, né, que são as 12 tribos. Né? Bene Israel. Hashem enviará uma peste e o Beit Hamikdash será destruído e Bene Israel será exilado. E foi o que aconteceu, né? Enquanto acreditamos que o estudo de Torá e o cumprimento das mitzvot trazem bênçãos sobre nosso povo, poderíamos concluir que negligenciá-los causa a ausência de bênçãos divinas. Esta é uma concepção errônea? Não. A Torá mostra que, enquanto a Torá se afasta, acarreta-nos o oposto de bênçãos. Abaixo detalhamos algumas das maldições. As doenças, né? Está em Shelomó 23, 25. Né? Hashem prometeu que o povo hebreu e ele os protegeria de doenças, como está escrito em Shelomó 23, 25, e ele os abençoará de pão e também de água. Né? Quebrando o orgulho do poder do povo hebreu. Né? Esta maldição possui diversas implicações, dentre elas: eu deitarei por terra o Beit Hamikdash, que é o orgulho do seu povo. E Hezkel 24, 21. Apesar de a realização desta maldição causar pesar e luto ao povo, ela contém, não obstante, uma bondade oculta. Quando o salmista Asaf compôs o salmo referente à destruição do Beit Hamikdash, iniciou com as palavras: um cântico para Asaf. Ó Hashem, as nações odiosas entraram em tua herança, profanaram o santuário da tua santidade. Está lá em Tehilim 791. Por que denominou sua composição de cântico? Parece que a introdução apropriada a este salmo deveria ser uma ode, um lamento ou uma elegia de Asaf. A expressão pode ser compreendida através de uma parábola. Um rei construiu uma elegante casa de veraneio para seu filho. Empregou equipes de trabalhadores para embelezá-la, pintores para decorá-las as paredes com padrões ornamentais e criar belas paisagens e ambientes nos jardins. Um pouco depois, o filho do rei começou a circular em má companhia e sua conduta degringolou, ou seja, começou a fazer besteira, né? Foi se misturar com a gentalha. O rei enviou relatos vergonhosos referente ao filho e sua ira despertou. O rei ouviu relatos vergonhosos referente ao seu filho e sua ira despertou. Viajou até o retiro, entrou e quebrou todas as suas colunas e esteios. Virando-se aos escravos, ordenou que a moradia inteira fosse destruída. O tutor do príncipe presenciou a cena de destruição, curvou-se, apanhou um caniço de bambu no chão e, utilizando-o como uma flauta, começou a tocar uma melodia alegre. Os presentes só podiam ficar estupefatos, pois sabiam o quanto o tutor amava o príncipe. Como pode tocar uma melodia alegre enquanto o rei está destruindo a casa de veraneio de seu filho? Perguntaram. Estou aliviado, esclareceu o tutor, pois o rei descarregou sua ira sobre as paredes da casa, em vez de sobre o próprio príncipe.
Se sua ira tivesse atingido o filho, teria decretado a ele a pena capital. Entendeu? Similarmente, Asaf explicou em seus contemporâneos, né, estou contente, pois Rachem extravasou sua ira sobre madeira e pedra do Beit Hamikdash, em vez de destruir Ben Israel. A maldição da Torá acima menciona, não obstante sua sinistra mensagem, denota que o povo sobreviverá e poderá, por conseguinte, reconstruir seus santuários destruídos. Só que eles tinham essa esperança. Mas veio Yeshua HaMashiach, né, e rasgou o templo, né, o véu do templo de alto abaixo, né, dizendo que nós agora não precisamos mais de sacrifícios de bodes e bezerros, nem de bois, né, e nós entramos no Santo dos Santos através do seu sangue, do sangue de Yeshua HaMashiach, né, o sangue que Adonai prometeu, ele mesmo prometeu, né, quando na passagem lá de Yitzhak e Abraão e Yitzhak, né, quando Abraão diz assim, né, o Eterno providenciará um cordeiro para si. Então, hoje não precisamos mais, né, de sacerdotes, porque somos a realeza do Eterno. Se você caiu no conto de fada cristão, né, que o reino está longe, o reino dos céus está longe, sinto muito, mas o reino dos céus, ou seja, a realeza do Eterno, somos nós, né? E hoje o Eterno não habita mais em templo feito por mão de homens, porque eu não fui construído por mão de homens, mas pela mão de Hashem, o Elohim de Israel, Criador de todas as coisas. Mais uma maldição, que é o cerco inimigo, levando à morte e à fome, né? Eu não vou, né? O Beit Hamikdash e a terra ficarão desoladas, né? Por fim, né? E por fim o serviço do Beit Hamikdash cessará, né? Antes da destruição do primeiro Beit Hamikdash, a Avodá continuou, apesar dos inimigos terem entrado em Jerusalém. Quando já não havia mais cordeiros disponíveis para a oferenda, subordinavam os inimigos com cestas de ouro contrabandear os animais necessários por sobre as muralhas. A 17 de Tammuz não receberam mais animais e o sacrifício diário chegou ao fim. Os outros serviços continuaram até 7 de Av. Mas além, a Torá adverte que as cidades, antes bastante povoadas, ficarão desoladas e transuentes, e a terra desolada de habitação. Então vocês entenderam aí, né? Existia um contrabando de ouro, né, para poder eles terem pão e os animais. Entendeu? Lá aquela parte que eu falei, né? O exílio, espararei vocês entre as nações, 26:33. Se um povo de certa nacionalidade está exilado em outro país, geralmente instalam-se juntos. Contudo, no que tange aos hebreus, né, o Todo-Poderoso proclamou: eu vos espalharei de maneira similar a alguém que joeira grãos e cevada. Ele sacode a bateia em todas as direções, né, para que nem mesmo dois caiam juntos. Do mesmo modo, ficarão separados uns dos outros. Contudo, como todas as maldições, esta também contém uma bondade, né? Eu falei para vocês, né? Se o Todo-Poderoso tivesse exilado o nosso povo inteiro num único país, há muito teríamos sido eliminados, como estamos dispersos pelo globo, né? Pela terra, quando os judeus ou hebreus num país são perseguidos, os de outras regiões sobrevivem. Tem uma midrash aqui, gente, que né, que Asherinah de Hashem estará conosco até o Galut, o exílio, né? A Torá continua: mesmo quando Ben Israel estiverem em terras estranhas, não vos abandonarei. Enviarei meus profetas para incentivá-los a fazer techuvá, fazer retorno. Após a destruição do primeiro Beit Hamikdash, Hashem enviou o profeta Yehezkel à Babilônia. Ele deliberou Ben Israel a fazer techuvá. Escutaram-no e 70 anos mais tarde tiveram a permissão de retornar a Israel. A promessa da proteção divina tornou-se realidade.
de todas as nações antigas, apenas o povo judeu sobrevive. A ovelha e os 70 lobos, vem uma midrash aí. O imperador de Roma disse a Rabi Yehoshua ben Hananiah: é incrível como uma pequena ovelha consegue viver entre uma matilha de 70 lobos. Quem é a ovelha a que o imperador se referia? O povo judeu, e a quem ele comparou os 70 lobos às nações do mundo, que procuravam incessantemente destruir o povo judeu, né, o povo hebreu. Nunca parou isso. Entretanto, Rabi Yehoshua respondeu ao imperador: essa é maravilhosa. Não admire a ovelha, admire o pastor que a protege dos dentes dos 70 lobos. O povo judeu teria sido destruído há muito tempo, não fora a especial proteção de Hashem prometida na Torá. Por isso que o Eterno diz assim: sede meu povo, dá-me teu coração, filho, para que eu habite nele. Hashem tem tudo, né? Só não tem o nosso coração. O nosso coração é livre, né? Então ele pede o nosso coração para que, ao darmos nosso coração a ele, ele possa habitar em nosso coração. E aí ele faz techuvá. A gente faz techuvá com a presença dele. Esse é o primeiro passo para fazer techuvá. E tropeçarão e falharão um por causa dos outros, né? As palavras desse versículo são interpretadas pelos sábios como: por causa dos pecados do outro, ensina o princípio fundamental da Torá de responsabilidade mútua. Se um hebreu transgredir uma lei da Torá, outro hebreu que poderia protestar, mas em vez disso apenas observou a transgressão em silêncio, é cobrado pelo pecado de seu semelhante. Mas que isso, quando um hebreu peca, mesmo secretamente, fere Bene Israel por inteiro. Né? Tem uma história aqui, né? Não sei se eu... Né? Uma história de um avião. Né? Os passageiros já estavam sentados por horas no avião. Alguns liam, outros conversavam, porém a maioria cochilava, sendo este um voo sereno, tranquilo. De repente, entretanto, um passageiro arregalou os olhos ante a estranha atividade de seu vizinho. O homem tirara uma caixa de ferramenta e sua bagagem estava furando debaixo do seu assento. Com mãos fortes e peritas: o que está fazendo? Perguntou perplexo. Nada que lhe interesse, retrucou o outro, enfiando a furadeira cada vez mais fundo. Ele pulou correndo para o cabine do piloto, trazendo-o consigo. Após lançar um olhar para a cena, berrou: pare imediatamente e entregue as ferramentas. O passageiro olhou surpreso para o piloto. O que quer dizer? Este é meu assento, paguei por ele. A essa altura, todos os passageiros acorreram à cena, gritando: doido, idiota, aqui não há algo como assento particular. Não sabe que, se fizer um buraco sobre o assento, estará colocando em perigo a vida de todos a bordo? Através dessa parábola, os sábios explicam a posição de cada integrante do povo hebreu, né, ou do povo do Eterno. Todos os hebreus são uma comunidade única, né, pois suas almas estão conectadas umas às outras. Por conseguinte, um indivíduo que vem a pecar fere não apenas sua própria alma, mas prejudica o povo inteiro. Consolo e promessa para a nossa época. Né? Todo-Poderoso declara: no exílio não permitirei que os judeus assimilem-se completamente, se imitarem os hábitos dos vizinhos não judeus. Né? Os forçarei a reconhecer minha autoridade. Se não confessarem seus erros e voltarem-se a mim, fazendo techuvá, né? Imediatamente eu trarei compaixão e os redimirei pelos méritos dos seus antepassados. E foi o que a gente leu, né? Os méritos de Isaac e de Abraão e de Jacó. E lembrarei minha aliança com Jacó, e também minha aliança com Isaac, e também minha aliança com Abraão. Lembrarei e me lembrarei da terra, 26:42. Apesar de nossas matriarcas não serem mencionadas explicitamente, sua memória também está incluída
Seu mérito também é necessário para que sejamos redimidos. As matriarcas estão indicadas através da palavra et, que acompanha o nome de cada patriarca. Et significa junto com, significando que Hashem se lembrará daqueles que acompanharam os patriarcas, nominalmente as matriarcas. Aí vem a mitzvah de doar dinheiro no valor de cada pessoa, né? O Beit HaMikdash, né? Aí isso a gente já leu lá, o valor de cada pessoa, né? 50, 20, né? Shekalim, né? E vem a mitzvot né? Lá da agricultura, né? E terminando a Parashá, né? Como é de costume, nós costumamos dizer as seguintes palavras, né? Com a Parashá encerra-se o livro de Vaikra. Encerramos o livro de Vaikra, né? E ao concluir-se cada um dos ciclos dos livros da Torá, é costume a congregação proclamar seguida pelo Razan, né? Que é Hazak, Hazak, Venit Hazek. Sejam fortes e fortaleçam-se. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. E para terminar também, nós vamos recitar Berikat Kohanim, né, que é a bênção sacerdotal. Yevarechecha Adonai veish merecha, Irae Adonai panavelecha, Vihuneka Itza Adonai panavelecha, Veiatzelecha Shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Um Shabbat Shalom a todos. Até o próximo Shabbatot, até o próximo Shabbat, até a próxima poção, até a próxima Parashá. Shabbat Shalom para você. E um Shavua, né? Shavua Tov, né? A partir do Shabbat nós temos o Shavua Tov, que é uma ótima semana. Amém.